Você sabe o que são psitacídeos? Psitacídeo é a classificação de um grupo de aves com características especiais, como, por exemplo, bico curto, língua arredondada, e alguns deles podem até reproduzir sons humanos. Hoje, nós viemos conversar com o senhor Beto Bizarro a respeito do assunto. Seu Beto, por favor, explica pra gente qual a origem dos periquitos. Esses periquitos são da Austrália. Lá eles são todos verdes, todos verdinhos, né? Não tem essas cores que tem hoje. Então, mas com o tempo eles foram pegando e foram criando. E pondo um casal com o outro, e ia saindo cores diferentes. Essas mutações que hoje tem uma variedade enorme de periquitos. E quais são as variedades com esse mix que eles fizeram, né? Quais são as variedades conhecidas hoje? Então tem o periquitinho australiano, o comum, tem o bander e tem o inglês, que veio todo desse pequenininho mesmo, porque foram criando, foram saindo uns periquitos maiores e eles foram separando e foram criando, até que chegaram aonde está hoje, os ingleses. Então o inglês é criado com o comunzinho, tirado o bander, que é o médio. E esses ingleses agora já é uma raça pura deles mesmo. Agora a gente só cria o inglês puro. Então tem o inglês, tem o bander, que é um periquito médio, e tem o comunzinho, que ainda é verde, origem da Austrália. Bacana. O que eles comem, seu Beto? Come o painço, que é o principal. Mas quando estão criando, a gente dá um pouquinho de aveia e um pouquinho de alpiste, para ajudar a tratar os filhotes. Pão molhado, úmido assim, apertado na mão e posto numa vasilha, almeirão picadinho, só, não precisa mais nada. Para quem está pensando em começar a criar um periquito, tem algum outro animal que seria um predador? Quer dizer, a pessoa tem que deixar longe do passarinho? Ele precisa tomar cuidado. Se tiver gato ou cachorro, principalmente o gato, ele é um caçador. Uma hora ou outra ele pode pegar o periquito. Mas se tomar todos os cuidados, então não tem problema. Cachorro, no lugar dele, o periquito sempre pendurado, num lugar alto, assim que ele não possa pegar. Então é uma boa. Convive, pode ter, não tem problema não, mas tem que ter cuidado. E é difícil a higiene desse pássaro? Não, é facinho. A higiene não tem segredo. Você puxa a parte de baixo, põe uma folha de jornal e cada 2 dias troca essa folha de jornal, conserva sempre limpinho, porque ele não é um passarinho sujo que come fruta, que faz muita sujeira. Ele é um alimento seco. O painço é uma sementinha que mantém as fezes bem duras. Não tem problema. Não faz sujeira. Como nós já dissemos, os periquitos são psitacídeos e eles são parentes dos papagaios. O papagaio fica fora da gaiola. E o periquito, existe essa possibilidade? Existe sim, pode ficar fora. Desde que você cria ele desde filhotinho, pequenininho. Você tem a papinha já certa para esse tipo de bichinho. Você cria ele, trata direitinho na boca. Ele fica grande e fica mansinho como um papagaio. Pode ficar até junto, não acontece nada. E eles são silenciosos ou barulhentos? Não são silenciosos não, viu? Se você tiver 1 ou 2, ainda tudo bem. Mas se tiver bastante, eles fazem barulho. Porque é aí que está o segredo desse periquito. Para criar bem, bastante, ele tem que fazer barulho. Por isso que a gente solta em viveiros grandes, com bastante periquito, que isso aí é um incentivo a eles criarem. Quanto mais barulho faz, melhor é para criar. Mais as fêmeas ficam prontas. Então, no caso, seria ideal ter mais de um periquito na gaiola. Se for para criar, sim. Mas se for para um hobby só ter em casa, 1 ou 2 ao máximo, tá ótimo. Não precisa mais do que isso. Eles são animais que se reproduzem em cativeiro. Normalmente, quando a fêmea bota os ovos, quantos ovos costumam nascer? Quantos ovos ela bota? Explica pra gente como é que funciona. As fêmeas, uma fêmea boa bota até 8 ovinhos. Mas acaba gerando de 4 a 5. Pode até gerar todos, mas é mais difícil. Mas é de 4 a 5 filhotinhos que vem a nascer. E o período dele é de 14 a 15 dias, a incubação. Então, nesses 15 dias nasce o filhotinho. Os dois tratam muito bem, o macho e a fêmea tratam. É muito bonita a criação disso. E é interessante que se você pôr um casal, os dois branquinhos,
vai dar azul, verde, amarelo, pintado. Não tem essa, não sai a cor certinha. Porque é muito cruzamento que teve, então hoje você não apura essa raça do comunzinho. Sai de todo quanto é cor. É muito bonito. É a mãe natureza entrando em ação também, não é verdade, seu Beto? E se a pessoa resolver criar esse bichinho? Além do bichinho, precisa de gaiola e o que mais? Se for só um casalzinho para você ter, você pode até arrumar uma gaiola redonda. Agora, se for para criar, então tem uma gaiolinha especial que tem um ninho já do lado. Então aí você põe um pouquinho de serragem no ninho e deixa lá. Assim que ela estiver pronta, ela começa a botar e aí vai embora, não para mais. Começa a criar.